Esta gravação é dirigida ao senhor presidente da Agência Brasileira de Correios, em Brasília, assim como ao senhor ministro das Comunicações. Trata-se de uma denúncia pelo descaso e indiferença da administração dos Correios aqui em São Paulo e que certamente deve se repetir por todo o Brasil, posto que esta é a mais importante cidade do país, o ponto industrial, a mola mestra do país. Se acontece aqui, certamente deve acontecer também em várias cidades. Quero informar ao senhor presidente que eu sou usuário dos Correios utilizando todas as semanas e constatei que a máquina que emite os tiques de senhas da agência do Correio do bairro de Santana, aqui em São Paulo, um dos mais importantes bairros da capital paulista, está com defeito desde o mês de maio do ano de 2012. Esta gravação está sendo feita em fevereiro de 2013, portanto, quase um ano a máquina com defeito e causando problemas para os usuários. Por outro lado, além da máquina de emissão de etiquetas, o sistema de processamento de dados online dos Correios está uma verdadeira vergonha. Inadmissível para a nossa maior empresa de comunicação. Mais de um século de existência, que deveria dar o exemplo de ter uma perfeita comunicação de dados, está numa lentidão terrível, uma operação de postagem de uma carta que deveria levar alguns segundos, está levando de 3, 4, 5 ou mais minutos, irritando as pessoas que estão nas filas, que passam mais de uma hora esperando na agência. O pior, senhor ministro e senhor presidente da ECT, é que pessoas se irritam e agridem os funcionários do Correio, que apesar da boa vontade, não conseguem explicar o que de fato está acontecendo, porque é difícil o público entender uma contradição desta. Eu vi, e não foi uma vez só, funcionários serem agredidos por pessoas nervosas que chegaram a atirar objetos neles, senhor ministro e senhor presidente dos Correios. É lamentável. Será que os senhores vão esperar acontecer alguma tragédia numa agência dessa para depois dizer na imprensa que estamos tomando as providências? Estamos apurando o caso, como sempre acontece nos momentos de tragédias em nosso país? E eles, que não podem falar muito, obviamente, com medo de pena, simplesmente alegam que já foi pedido providências para as entidades superiores e nada aconteceu, porque, na verdade, ninguém dá bola neste país. Então, senhor ministro e senhor presidente da ECT, trate de tomar providência, porque está demais. Ninguém aguenta e nem todo mundo pode ficar uma hora e meia numa fila de Correios ou de qualquer serviço público esperando para postar uma correspondência. É uma vergonha o que está acontecendo. Aí estão as imagens sendo mostradas. Então eu espero que o bom senso prevaleça com as nossas autoridades e vamos ficar de olho. Eu quero ver daqui uma semana, daqui a um mês, como é que vai ficar a situação desta máquina na agência dos Correios de Santana, assim como nas demais agências do Correio do Brasil. Nunca, em toda a sua história, os Correios faturaram tanto quanto nos dias de hoje. Portanto, senhores, não venham dizer que é falta de dinheiro, porque não tem o menor sentido. E também tem outro detalhe: nem todo brasileiro é trouxa. A direção, ou melhor, a gerência dos Correios não permitia que fosse feita filmagem alguma, porque infelizmente não se pode mostrar a realidade do que acontece em nosso país. Mas eu dei um jeito, entrei com câmera escondida e fiz essas imagens para que os senhores não venham dizer que isso é invenção da tal imprensa golpista, já que virou moda no Brasil hoje qualquer denúncia de safadeza, de indiferença e descaso do serviço público, simplesmente acusar que é invenção da imprensa golpista. Eu não sou imprensa golpista, não sou inimigo de partido político nenhum, como não sou amigo, não pertenço a partido nenhum e nem faço questão de participar, porque todos são farinha do mesmo saco.
os senhores tomem as providências e vamos colocar sempre esse tipo de denúncia no YouTube. E eu sugiro ao povo brasileiro que assiste essa mensagem, que crie o hábito também de fazer denúncias por esse poderoso instrumento chamado internet.